Olá, bem-vindos a esse canal. Eu já te peço de antemão para dar aquela grande moralzinha, aquele like, aquela inscrição, aquela divulgação do canal, para que a gente tenha aí cada vez mais um alcance interessante, dentro do que for possível. Bem, estou imaginando que várias pessoas que estão num quadro depressivo estão assistindo esse vídeo. Estou imaginando que você é um colega, talvez, é um psicanalista, um psicólogo. Estou imaginando que você caiu aqui de paraquedas, enfim. Há um limite aqui que a gente não vê o público, não dá para abrir para uma conversa direta, não é? E o formato de live também é muito complicado para bater horários e tal. Mas vou dar aqui o briefing. O que nós vamos falar nesse vídeo? Algumas sugestões para uma relação melhor com a depressão. É muito vendido a ideia de combate à depressão, como se a depressão fosse um mal que deve ser arrancado, extirpado, jogado longe. Esse é o discurso que predomina. E você provavelmente concorde com isso. Veja, entendam, estou falando aqui de igual para igual, que eu tenho um longo histórico com a depressão, com crises, etc, etc, etc. E eu não entendo, aliás, por que os psicólogos, psicanalistas não abrem isso. Vai se criando um imaginário de que psicólogo, psicanalista é bem resolvido. Não, minha gente. Quem é bem resolvido não trabalha nessa área. É justamente os nossos patos que nos trazem aí alguma condição de escutar o sofrimento de algumas pessoas também. A gente não tem uma condição total. Ninguém tem isso. Isso é conversinha. Muito que bem. Muito que bem. Hoje há uma questão que cada vez mais eu incluo na minha investigação psicanalítica e no meu auto desconhecimento, conhecimento, que é, primeira questão, gente, quanto tempo de tela nós estamos grudados, né? É assustador, não é? Eu converso com algumas pessoas no consultório e fora que 11 horas de tela, 12 horas de tela, 10 horas de tela. É impossível, entenda o que eu vou dizer, que isso não contribua, é impossível que isso não seja significativo para o seu quadro depressivo, já que você está nomeando assim o seu sofrimento. Então, você está piorando o seu quadro depressivo. Você está ficando telementado, né? Você está sendo hipnotizado pelas redes. Você se dá um monte de desculpas, né? Ah, mas é entretenimento. Ah, mas eu estudo. Ah, mas eu procuro conteúdos relevantes, não é? É um jeito de eu me divertir, né? O mundo está muito perigoso. Veja. Entendam, queridos, uma coisa. Assim como eu, né? Quando eu falo entenda, eu estou me incluindo, tá? Corpo. Todo processo depressivo vai exigir que você tenha experiências com o corpo. O que eu estou chamando de experiências com o corpo? Caminhada, tomar sol, pisar na grama, fazer trilha, andar de bicicleta, ir para academia, encontrar o teu jeito de mover esse corpo. Ah, mas eu não consigo sair da cama, eu fico angustiado. Sim, né? Dentro de alguns quadros mais graves, situações mais graves, é isso. Mas será que você não consegue ir até a padaria? Será que você não consegue fazer uma rotina diária de microcaminhadas? Nem que seja descer no condomínio, ficar lá tomando sol, tá? Então esse é um ponto. Algo
você precisa fazer com esse corpo? A galera que não tem grana tem um monte de coisas. Estou falando aqui da realidade de São Paulo, né? Não sei aí onde você mora. Mas em São Paulo, nesse recorte, tem muita coisa gratuita. Desde os extremos da quebrada às regiões mais centrais. Tá bom? Corpo. Não tem jeito. Se você não movimentar esse corpo, você piora ou contribui para o estacionamento, para ficar estacionado, melhor dizendo, no processo depressivo. Fechou? Um outro ponto. Precisamos ser coerentes aqui. Não é? Há casos em que é necessário medicação psiquiátrica. Né? Tem muitos psicanalistas e psicólogos irresponsáveis que acham que toda medicação é ruim. Isso nada mais é do que preconceito com a psiquiatria. Tá certo? Bom, a química é fundamental, muitas vezes, até para que a pessoa consiga ir até a esquina ou ir à terapia. Certo? Porém, ela não é tão importante e não é uma fórmula, não é algo que serve e é necessário para todos os quadros depressivos. Então, não devia existir totalitarismo em tratamentos de saúde mental. Tá bem? Algumas pessoas vão encontrar químicas, movimentos numa religião, na yoga, numa viagem, na participação de algum ritual coletivo, no tomar enteógeno. Né? É uma arrogância suprema a gente achar que existe 1, 2 ou 3 métodos para a cura da depressão. Né? Também acho reservinha de mercado falar que todo mundo que está deprimido precisa de terapia. Não sei dizer. Né? Terapia é um recurso. Não digo que é o melhor e nem necessário para todos. Né? Tem gente que não se conecta com o processo terapêutico, saca? Isso é uma prepotência nossa da saúde mental. Né? Então, medicação, muitas vezes, é um apoio. Para que você faça essa empreitada cuidadosa, procure um psiquiatra bom, um psiquiatra que te escute, que você sinta confiança, não é? Casse e talvez tenha opiniões diferentes, né? Tudo isso no capitalismo custa dinheiro e no SUS se torna mais dificultoso, né? Essa é a realidade, a gente não tem como escapar dela. Eu particularmente acho que se for para fazer um tratamento psiquiátrico ruim, não faça, tá? Não faça, tá bom? Então esse é um outro ponto importante. Terceiro ponto. Há graduações, gradientes da depressão. Alguns processos depressivos, o ego, o eu, consegue enfrentar e dar a volta por cima. Aí temos um erro clássico. O sujeito que fica ali deprimido, entra num processo depressivo e consegue sair, ele vai vender o peixe para todos de que esse é o caminho. Porque ele imagina, na sua onipotência, que todo processo depressivo é igual. Não, queridos. Cada processo depressivo é único. E sim, há processos depressivos que dão notícias de uma carga hereditária alta, de algo que está funcionando mal nessas regiões chamadas de neurosinápticas, nas sinapses do cérebro. Não é? Isso a gente sabe um pouco pela literatura e um pouco pela empiria, experiência própria. Né? Por exemplo, eu mesmo, claramente, se eu não estou com uma ajuda química, eu despiroco o cabeção. Né? Eu sou um paciente psiquiátrico. Contudo, com anos tomando medicações,
a gente vai percebendo que a química, ela é um componente, mas ela não é salvadora, ela não é tão forte assim como a gente imagina. Então, se você conseguiu expulsar o seu processo depressivo com a força de vontade, legal, que bom, estamos felizes, palmas para você. Mas há quadros depressivos que não adianta ir na porrada, na forçação de barra e achar que o sujeito está com falta de coragem, não é? Para esses casos graves, talvez você esteja passando por isso, não vai ser pela via da porrada e do enfrentamento. Você deve estar se perguntando, eita, agora lascou. Como é que eu não vou enfrentar essa dor abismal? Você vai precisar de um processo demorado, profundo, de ressignificar essa depressão, entender os sentidos dela e provavelmente ter que rastrear suas vivências traumáticas. Nesse caso, uma boa análise que considere o inconsciente pode ser de grande valia, tá certo? Então, quanto mais profundo é o processo depressivo, menos vontade de ego e mais profundezas a gente precisa ir. Eu sei que deve ser desesperador você estar ouvindo isso aí do outro lado, né? Você já está no fundo do poço, né? Mas, sem querer aqui ser poético e no romantismo bobo, é lá no fundo ainda um pouco mais que você pode encontrar pérolas que vão mudar a tua vida. Então, para esses que vivem um processo depressivo mais forte, vai ser mais enigmático e difícil esse perlaborar o sintoma, né? Vamos dizer assim. Queridos, quem curte usar drugs, quem curte, quem tem um uso, né? Desde um uso moderado, um uso social, a um vício, né? Uma dependência química, né? Olha, isso dá um problemaço, porque chega um ponto do uso de substância que você se perde com relação ao que está por trás, não é? É a fissura, é a bad trip, é o mal-estar do uso e do pós-uso, ou tem um quadro depressivo e que não foi cuidado, aí vira um auê, uma bagunça total. Então, se você não consegue se abster do uso de drogas, procure a ideia de redução de danos, fechou? Um outro ponto. Aliás, você deixou seu like aí, deu aquela força, deu aquela moral pro canal. Um outro ponto. Há depressões, e há depressões com outras psicodinâmicas, ou seja, por exemplo, a que eu carrego, ela é caótica, né? Problemática, porque é junto com ansiedade alta. Então, eu já vivi cenas patéticas, né? É enlouquecedor você estar ao mesmo tempo numa crise depressiva com uma alta carga de ansiedade. É perigosíssimo isso, tá? Queridos, eu fiz aqui um voo panorâmico, ok? Sobre um pouco, conceituando um pouco os processos depressivos, dando algumas sugestões, não é? E caso haja perguntas aqui embaixo, eu faço um segundo vídeo. Fique muito à vontade de trazer suas perguntas, beleza? Né? E uma última mensagem, né? Enquanto o nosso corpo respirar, o jogo não acabou. Se der, evite finalizar a tua vida, viu? Nós costumamos ser surpreendidos quando nada mais parece fazer sentido. Aguenta aí um pouco mais, beleza? Valeu!